Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. No vídeo de hoje eu irei falar sobre risco operatório e os cuidados pré-operatórios. Você que trabalha numa clínica cirúrgica e tem dúvidas sobre risco operatório e sobre os cuidados pré-operatórios, assista esse vídeo até o final e tire todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Risco operatório. Risco operatório nada mais é que o perigo de complicações e de mortalidade que o paciente que será submetido a uma cirurgia, ele sofre. Por isso que é importante no pré-operatório que o paciente faça um check-up para verificar se tem alguma patologia pré-existente, se tem algum risco para esse paciente no ato cirúrgico. Então, quando o paciente chega na unidade de internação cirúrgica, ele assina um termo de responsabilidade cirúrgica. Mas antes disso, ele passa por uma avaliação pré-operatória antes de ser internado para verificar se existe algum risco. Quais são esses riscos? Idoso tem maior risco, alterações cardiovasculares, alterações respiratórias, renais, alteração hepática, o estado imunológico desse paciente precisa ser checado, alterações nutricionais, como que está a situação de coagulação desse paciente e, é claro, o paciente diabético, se está compensado ou descompensado, trazendo maior risco para esse paciente. No preparo pré-operatório, qual a importância desse preparo? Elevar ao máximo as condições físicas e emocionais do paciente para enfrentar o ato cirúrgico e, é claro, prevenir desconfortos e complicações pós-operatórias a esse paciente. Quais são os cuidados pré-operatórios que a equipe de enfermagem destina ao paciente que será submetido a uma cirurgia? Primeiro, dar apoio emocional a esse paciente, chamando o paciente pelo nome, ouvindo, colaborando para a sua adaptação no hospital e esclarecendo qualquer dúvida que o paciente tenha no momento da internação. Verificar os sinais vitais do paciente, principalmente 30 minutos antes da cirurgia, pois caso esteja hipertenso, a cirurgia será suspensa. Eu verifico o peso e a altura do paciente, que é um dado importante para cálculo de doses de medicamentos. No caso, a anestesia, ela é baseada no peso do paciente para ser calculada a dose de miligramas que o paciente vai receber de anestesia. Então, o anestesiologista ele precisa ter esse parâmetro. Então, a enfermagem ela precisa pesar o paciente e a altura também, porque às vezes o paciente é muito alto e a mesa cirúrgica não comporta esse paciente, ou o paciente é muito pesado e possivelmente a mesa cirúrgica precise ser trocada ou readaptada. Oferecer alimentos leves 8 horas antes da cirurgia, o paciente já é orientado pelo médico. Manter jejum de pelo menos 8 horas antes da cirurgia, de alimentos e de líquidos, ou seja, de água e de alimentos. Então, sempre que eu vou perguntar para o paciente, o senhor ou a senhora está em jejum? Sim. Inclusive de água? Sim. Então, eu preciso tirar essa dúvida e perguntar claramente para o paciente se ele está em jejum, inclusive de água. Fazer lavagem intestinal conforme prescrição médica na noite da véspera de cirurgia. Isso só é realizado em algumas situações, em algumas cirurgias, principalmente do trato gastrointestinal e de cólon, evitando assim eliminações durante o ato cirúrgico. Então vai ser prescrito um Clister, um enteroclisma ou um flitinema para fazer a limpeza intestinal desse paciente. Em alguns casos é realizado até um preparo de cólon na véspera de cirurgia. Orientar o paciente a urinar antes da cirurgia. Isso previne que esse paciente tenha retenção urinária durante o ato cirúrgico. As cirurgias de varizes têm maior risco de ter retenção urinária durante o ato cirúrgico.
Fazer tricotomia, que é a raspagem dos pelos, conforme prescrição do médico, pelo menos 1 hora antes da cirurgia. Temática essa que cai bastante em processos seletivos. Antigamente usava-se esse tricotomizador antigo, né? Que é o aparelho de barba, que usava-se lâmina. Depois disso veio o Presto Barba e hoje nós temos o tricotomizador elétrico, conforme a imagem que vocês estão vendo aí. Remover esmaltes antes da cirurgia. Por que remover esmaltes? Porque é importante para a verificação da perfusão e oximetria durante o ato cirúrgico. Então, é colocado o oxímetro de pulso no dedo do paciente. Se ele tiver de esmalte, eu não consigo mensurar a saturação de oxigênio desse paciente e eu não consigo ver a perfusão desse paciente durante o ato cirúrgico em que ele está anestesiado. Por isso é importante explicar ao paciente porque é necessário remover os esmaltes, o esmalte, no caso, antes do ato cirúrgico. Retirar a prótese dentária, porque o paciente possivelmente vai ser entubado na hora da cirurgia, na anestesia geral, e aí a prótese ela pode ser quebrada ou, infelizmente, às vezes, se for um dente ou dois, o paciente ele pode engolir esse dente. Então a prótese dentária ela deve ser retirada antes da cirurgia, deve ser conferida essa checagem e armazenar em local seguro para não se perder também a prótese dentária na enfermaria. A higiene corporal antes da cirurgia, pelo menos 1 hora, é importante para reduzir a taxa de infecção. Então nós vamos ofertar ao paciente uma clorexidina degermante e pedir para que o paciente vá ao banho pelo menos 1 hora antes da cirurgia para evitar uma infecção. Então você reduz a flora bacteriana do corpo do paciente, evitando assim infecção no ato cirúrgico. Administrar pré-anestésicos. Em alguns hospitais é prescrito dormonide intramuscular, ou dormonide EV, ou dormonide comprimido, ou dormire em caso de crianças, que é feito na seringa. Normalmente não tem nenhum problema, então é feito pré-anestésico em alguns hospitais, pelo menos 30 minutos antes da cirurgia, para amenizar a ansiedade desse paciente. Encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, conferindo sempre o prontuário do paciente, todos os termos que o paciente assinou, o termo de internação, o termo cirúrgico, o termo anestésico, se tem avaliação anestésica, conferindo essas informações, fazendo aquela checagem, se o paciente tomou banho, conferindo o jejum, a retirada da prótese, o banho e a lateralidade do paciente. É feito normalmente uma marcação na perna que o paciente vai operar, no olho ou na região em questão. É feito normalmente uma marcação. Nós chamamos essa marcação de lateralidade. É super importante checar isso antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. Checando tudo isso, nós encaminharemos o paciente ao centro cirúrgico com as anotações devidas, retirando roupas íntimas, próteses dentárias e tudo mais. Então o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico. Ao fim da cirurgia, o centro cirúrgico irá ligar para a enfermaria, passando o caso, e normalmente em alguns hospitais a enfermagem busca o paciente lá ou eles encaminham através de um arqueiro o paciente do centro cirúrgico para a enfermaria para que continue a assistência desse paciente até a alta. Então, cuidados pós-operatórios gerais, é importante restabelecer as funções orgânicas desse paciente, prevenindo desconfortos e complicações. Eu vou transferir esse paciente da maca para o leito através de movimentos uniformes, evitando queda de pressão arterial, tracionando sondas e catéteres e a perda de punções venosas. Eu vou posicionar esse paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e pescoço estendido. Eu vou observar o nível, o estado de consciência desse paciente, conectar tubos de drenagem aos frascos e mantê-los abertos. Observar e anotar o estado externo dos curativos, sangramentos, verificar os sinais vitais, alívio da dor através de posicionamento adequado e administração de analgésicos, controlar gotejamento de soro, caso haja soro, observar sinais de choque, sudorese abundante, hipotermia, hipotensão, dispneia, oligúria, taquicardia, alterações de consciência desse paciente. Controlar a diurese e sangramento desse paciente. A deambulação deverá ocorrer após 24 horas aproximadamente do ato cirúrgico, é claro, sempre checando a prescrição médica. O paciente deverá ser acompanhado na primeira e, se necessário, nas demais deambulações.
onde ele poderá ter uma queda, uma hipotensão postural por conta da anestesia. Então, muito cuidado, elevando a cabeceira primeiro, sentando esse paciente na beira-leito, pelo menos uns 10, 15 minutos antes, e depois deambular esse paciente, evitando assim tonturas e desmaios desnecessários. Realizar curativo diário e, se necessário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido o risco cirúrgico, cuidados pós-operatórios e pré-operatório. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like e, é claro, compartilhe esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. E não esqueça de ativar o sino de notificações para receber os próximos conteúdos que eu irei postar. Obrigado a você que chegou até o final, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!